Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Planeta Livre. A aula de hoje é sobre o Renascimento, que é um período para estudo, é um período maravilhoso. Se foi um bom período, um período bacana ou não, é uma questão filosófica para reflexão a posteriori, depois. Mas em primeiro momento, é um período para estudar, é muito bom, ok? Então, esta aula é para você, em primeiro lugar, aluno do colégio do ensino médio, em especial aluno da segunda série, e para demais estudantes, apreciadores de história. Sejam bem-vindos. Então, eu vou aqui reduzir aqui meu bem pequenininho e vamos que vamos. Renascimento. Aqui nós temos algumas imagens, né? Uma imagem e o título: Renascimento Cultural. Quando falamos em Renascimento, nós pensamos em primeiro lugar nos grandes pintores, mas é preciso ampliar, ir para além deste primeiro conceito. Nós temos que ver que a mudança nas artes, na literatura, é também uma mudança de visão de mundo. É uma mudança profunda de cosmovisão, de mudança, da forma de ver o mundo, a forma de entender a realidade. Então é isso. Antes do renascimento cultural, há também o renascimento urbano, que vai, de certa forma, influenciar o cultural. Então vamos prosseguir. Aqui nós temos o mapa. Nós sabemos que lá, em especial, os conteúdos aí de história da primeira série, vai trabalhar esse tema de Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, Idade Média. Então, aqui como você está vendo, aqui o mapa, nós tínhamos aqui, ó, observe o cursor, que é bizantino, Bizâncio, bizantino, Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. E essa capital, ela é invadida pelos muçulmanos em 1453. E é justamente nessa data que os historiadores do século XIX para cá determinam como fim da Idade Média. E aqui nós temos o Império Romano, tínhamos, né? O Império Romano do Ocidente. Esse Império Romano do Ocidente, ele acabou lá no século V depois de Cristo, 476 anos depois de Cristo, com a invasão dos bárbaros. Então, se tornou um império aqui com vários reinos, uma economia feudal, um poder político fragmentado, descentralizado, né? Já que já estou quebrando alguns mitos que, porque na Idade Média a igreja controlava tudo. Não era bem assim. Muito, aí caberia uma aula de Idade Média aqui, mas não era bem assim. Eu vou indicar alguns autores aqui: Regine Pernod, Marc Bloch, Jacques Le Goff, historiadores atuais que fizeram descobertas, análise de fontes, documentos, tal. E hoje nós entendemos hoje que essa visão negativa da Idade Média é uma visão ultrapassada. Mas foi justamente aqui, ó, na região da Península Itálica, que vai renascer aqui, vai resgatar valores referentes à Idade Antiga, Antiguidade Clássica. Prezado aluno, não esqueça, Antiguidade Clássica é Grécia e Roma. Antiguidade Oriental é Egito, é Mesopotâmia, é Impérios Babilônicos, etc. Antiguidade Clássica é Grécia e Roma. Não esqueça. E esses valores da Antiguidade Clássica, aí os historiadores vão dividir em dois. Há uma parte que acha que a igreja realmente solapou tudo, venceu o paganismo, pronto. Mas a parte que eu vejo mais interessante, mais correta, é que todos esses valores da antiguidade clássica, Grécia e Roma, eles nunca foram totalmente esquecidos.
Havia na Península Itálica vários monumentos referentes à idade de Roma, né? Então esses valores começam a ser revitalizados, renascer, ser resgatados por pintores, escritores, filósofos. Nas faculdades começam a se ensinar um pensamento mais humanista, né? Então tenho sempre isso em mente. Há um renascimento urbano, sim, porque os comerciantes dessa região eles iam para o Oriente Médio comercializar. E com o embargo aqui muçulmano a Constantinopla, eles buscaram novas rotas comerciais. Primeiras rotas comerciais foi através, ó, daqui, ó, desse mar aqui, ó. Aqui, ó, o cursor aqui, ó, mar Mediterrâneo. Depois veio as grandes navegações com Portugal e Espanha pelo Oceano Atlântico, mas depois. É um depois, assim, quase na mesma hora, né? Porque nós estamos aqui no século XIV, mas é no século XV em diante que realmente começam as navegações, né? Mas enfim, é isso. Passamos. Já falei da abertura comercial, fuga dos sábios bizantinos. Ah, os sábios bizantinos, a intelectualidade daqui de Constantinopla, com a invasão muçulmana, muito dessa intelectualidade, professores, homens sábios, escritores, também comerciantes, migraram para a região de Veneza, região de Florença, aqui na Península Itálica, que na época era o Império Sacro-Germânico. Quando eles trouxeram para cá, eles trouxeram também a sua mentalidade, sua cosmovisão. O período do Renascimento é um período também de encontro de cosmovisões. Nós temos a cosmovisão aqui é, ocidental com a oriental. E muito desses pensamentos foram se infiltrando nas universidades. Essas universidades vai formar professores, monges, teólogos, e daqui nós estamos aqui no século XIV ao século XVI, né? É justamente nesse contexto que vai nascer e surgir os movimentos dentro da igreja, uns deles aliados até concepções a políticos, que vai romper também com a igreja católica, é o surgimento aí da reforma protestante e das igrejas protestantes. Ok? Vamos passar aqui. Vamos mostrar aqui uma tabela para ficar mais prático. Observe bem essa tabela. Não vou ler item por item, mas para vocês terem uma noção. Está gostando dessa aula? Então não se esqueça, não custa nada para você. Se inscreva nesse canal. Dê seu like também. E você não entendeu alguma coisa, como é apenas um vídeo, você pega o cursor, arraste ele um pouquinho e daí você pode retomar o que eu falei, beleza? Pensamento medieval, todo conhecimento técnico, filosófico, no campo das artes, no campo da ciência, no campo da filosofia, matemática, astronomia, tudo girava em torno de Deus, da religião, da igreja. As artes representavam o pensamento religioso da época, que era a imagem dos santos, da Igreja Católica, de Jesus Cristo, da Virgem Maria. As relações entre pessoas eram sustentadas por princípios cristãos. Acreditava-se, na época, o homem da Idade Média, ele tinha a concepção de que tudo caminhava para Deus. De que Deus, somente Deus, por mais que eu estude, eu sou pequeno, por mais que eu estude, somente Deus é a medida de todas as coisas. Já no Renascimento, nós temos algo diferente. Nós temos a mudança. Nós temos não somente mais Deus, não Deus, não. O pensamento religioso não.
é o pensamento racional, é o pensamento científico, é o homem, é o individualismo, é o antropocentrismo, beleza? Se para a Idade Média a verdade vem de Deus por meio da igreja, por meio da religião, o Renascimento, a verdade vem por meio da observação, da experimentação, da razão e, consequentemente, da ciência. A ciência é uma outra conotação de ciência em relação à Idade Média. Nós temos também o hedonismo, né? A busca pelos prazeres corporais, dos sentidos, do Renascimento, em detrimento da concepção medieval. A fé para o homem da Idade Média, a fé era uma dádiva que vem de Deus. Então a fé não é obscurantismo, a fé não é algo negativo. Mas não, assim como a razão, como a experiência, a fé também é uma forma de alcançar a verdade. E essa verdade é Deus. No Renascimento, a fé é colocada de lado e busca-se um conhecimento, uma ciência, uma visão de mundo sustentada no uso da razão, daquilo que o homem acha, né? Pensa, razão. Ok? Então vamos lá. Não está aqui. Ok. O século XIV é o mesmo 300, 1300. O século XV é o mesmo 400. E o século XVI é o mesmo 500. Rapidamente, em poucas palavras aqui, qual é a característica de cada século? Século XIV, nós observamos aí uma mudança na literatura. É o surgimento aí da obra Divina Comédia, uma obra maravilhosa. Petrarca, Boccaccio, Giotto, assim que eu vou pronunciar como está se lendo, como está escrito. Então, no marco da literatura, no âmbito da literatura, foram grandes mudanças, grandes obras literárias que marcaram a Idade Moderna. Não só na Itália, mas nós temos na Inglaterra Shakespeare, Espanha, Cervantes, Miguel de Cervantes. Portugal, nós temos o Camões. Na França, Montaigne e outros. Erasmo de Roterdã na Holanda. Uma nova onda de literatura, uma nova onda literária, filosófica é invadida aí na, na Itália. Começando, claro, sempre na Europa, né? Começando na Itália, mas isso vai contaminando toda a Europa depois. No século XV, é o surgimento de grandes pintores e escultores. E esses pintores, eles têm patrocínio, financiadores. O principal financiador é a família Médici, ali da Itália, Florença. Florença é o principal centro cultural. Você vai encontrar a palavra mecenas. O que significa mecenas? É que paga, é que financia. Mecena é uma palavra que vai dar origem aqui a mercenário, a mercearia, comércio, pessoas que financiam, que lidam com a grana, mecenas, ok? Grandes pintores e homens artistas aí da época é Botticelli, Da Vinci, Leonardo da Vinci, esse é o considerado o maior, ou um dos maiores. E no século XVI nós temos os Cinquecento. Século XVI, os grandes patrocinadores, mecenas aí é a própria igreja. Não mais Florença é o centro cultural, mas Roma. Por quê? Porque muitas igrejas aí vão ser decoradas pelas obras dos grandes renascentistas. Destaca-se para Rafael Banzio, destaca-se Michelangelo, Tintoretto e outros, Ariosto na literatura. Então aqui a igreja é a principal financiadora, os papas, né? Então é isso. Consequência do Renascimento, pessoal, nós temos uma consequência. Praticamente todos os acontecimentos da Idade Moderna, seja no campo da economia, das grandes navegações, da política, ela tem no Renascimento o seu ponto de partida. Alguém pode falar, mas a Idade Média foi um período ostensivo, tal.
Olha, estudos mostram como Legoff, Marc Bloch, Regine Pernod, Camille Paglia, vão dizer, Camille Paglia não vai falar sobre isso, né? Mas ela aponta algumas coisas interessantes. Mas Jacques Legoff, em especial, o grande medievalista aí, que a gente estuda nas academias de história, vai, vai quebrar esse preconceito aí que nós temos com relação à Idade Média. Você se refere a uma pessoa preconceituosa, uma pessoa aí que não é moderna? Ah, esse cara está lá na Idade Média. Sempre você remota a Idade Média com um período de obscurantismo, de escravidão, etc. Não foi bem assim. Não quer dizer que também foi um paraíso. Mas na Idade Moderna nós temos o surgimento dos Estados Nacionais. Não havia isso antes. O poder político antes era descentralizado pelos senhores feudais. O rei, ele não tinha esse controle social. Cada feudo tinha suas regras próprias e tinha uma grande liberdade os camponeses. Com o surgimento dos estados nacionais, fortalecimento e estabelecimento de uma moeda, de um aparato militar, de um aparato jurídico, de um idioma, por que que você acha que a questão de ensinar nas escolas as pessoas a lerem? Vem do surgimento dos estados nacionais. Era preciso criar na sociedade, na região ali, uma identidade do Estado. Muitos desses países, estados nacionais, vão romper com a Igreja Católica. Muitos desses reis vão se aliar ao pensamento protestante, outros não. Então é um período de fragmentação. Na Idade Moderna, em diante, se vê um rei absolutista, um poder estatal que controla o indivíduo, e até os dias de hoje. Algumas coisas que nos controlam, a gente está tão acostumado que nós nem percebemos. Ok? Vamos aqui para a parte final. Tem uma questão aqui já resolvida. O vídeo já está um pouco longo. Se eu fosse pegar ele sem resolver, ficaria mais longo. Mas, em primeiro lugar, quando você for ler, responder uma atividade, nunca esqueça. Entendam bem a questão. Interprete bem. Segundo, elimine as alternativas incorretas. Quando você reduz o leque de escolha, você aumenta a chance de acerto. Então você vai ter aqui a primeira questão. Ainda hoje a palavra renascimento. O que é renascer? Resgatar valores da antiguidade clássica. Aqui, ó. Renascimento e antiguidade clássica. Está tudo numa frase só. Esse texto ele foi retirado aqui de um livro. Tá? Está aqui a referência. O Renascimento, um livro da Teresa Aline Pereira de Queiroz. Tá. Ainda hoje a palavra renascimento evoca, né, a ideia de uma época dourada, de homens libertos dos constrangimentos sociais, religiosos e políticos do período anterior, precedente. Então já está falando que o período anterior é um período negativo, de homens que não têm essa liberdade. É o que está dizendo aqui. Se o Renascimento é uma época dourada que faz a gente entender homens livres de alguns constrangimentos sociais, isso quer dizer que antes não. Nessa época dourada vem o individualismo, o paganismo, os valores da antiguidade clássica, seriam todos eles cultuados, dando margem ao florescimento das artes e à instalação do homem no centro do universo. Aqui vem uma outra dica. Mesmo que houvesse uma alternativa que fale do Renascimento de forma contextualizada, por não se referir a esse texto, ele estaria errado. Por quê? A pergunta fala, ó, aqui a pergunta, ó, o texto refere-se. Ah, mas isso aqui aconteceu na Idade Moderna? Aconteceu, mas o texto não está se referindo a isso. Exemplo, né? Estou dando um exemplo. O texto refere-se a uma concepção acerca do renascimento cultural dos séculos XV e XVI, que, aqui ó, letra A, projeta-se uma visão negativa da Idade Média? Sim. Identifica o renascimento como a origem dos valores ainda presentes? Sim, correto.
O texto fala isso sim, mas é bom eu ler o restante para ter com certeza que a letra A está certa. Mas ela está certa. Mas vamos ver aqui. Estabelece a letra B. Estabelece a emergência do teocentrismo. Hã? Não, pelo contrário. O teocentrismo na Idade Média é colocado como negativo pelo texto. Cancela a letra B. C. Caracteriza a história da arte e do pensamento como desprovida de ruptura. Não. O texto está dizendo que, diferente do período precedente, homens libertos de preconceitos, de constrangimento, o enaltecimento do indivíduo, é uma ruptura, com certeza. E as obras artísticas da Idade Moderna, elas têm um padrão estético totalmente diferente das obras medievais. Ela não é desprovida de ruptura. Pelo contrário, ela tem ruptura. Letra C está errado. Valoriza a produção artística anterior. Pelo contrário, já está falando aqui que a época dourada é a Idade Moderna. Como é que ela valoriza a produção artística anterior? Não tem lógica. Letra E. A letra E talvez você possa ter alguma dúvida, mas está errado. Afirma o vínculo direto das invenções e inovações tecnológicas do período com o pensamento mítico da antiguidade. Essa aqui talvez você tente achar assim, mas ela está errada, porque a letra A ela está totalmente com relação ao texto. E o pensamento mítico da antiguidade, algumas coisas foram retomadas nos artistas da Idade Moderna. Mas na Idade Moderna é uma predominância do pensamento técnico, lógico, racional, né? Então é isso. Deixa eu ampliar aqui para. Então é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Deixe seu like, comente aí o que você entendeu, o que não entendeu. Pegue o link e mande para o seu melhor amigo, ok? Aqui é César Augusto. Aqui é César Augusto. História para dentro da cabeça.